Eu gostaria de apresentar a vocês e compartilhar o momento para que ele falasse a vocês, o professor Denison Cavalcante. Professor, seja muito bem-vindo e nós temos certeza que a sua passada por aqui vai fazer a diferença entre nós. Boa noite, William. Boa noite, você, pai, mãe, responsável que está conosco. Em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho aí, pelas palavras, pela apresentação, tá? A gente está invertendo de papel agora, né, pastor? Nas últimas vezes, eu estava desse lado aí, recebendo você como pai, né? E hoje eu sou pai também, junto desse grupo todo especial aí. E para mim, assim, um carinho muito grande que a gente tem pelo IABC, que a minha família tem pelo IABC. Agora, de todo esse negócio do currículo aí, acho que o mais importante nem está no currículo, tá bom? É que eu sou casado com a Liliane e pai do Arthur, tá? E esperando Jesus voltar para ver a Melissa. Pronto. Resumido, o meu currículo é esse aí. Esse restante aí tem que ver com as coisas que a gente precisa nessa terra enquanto a gente espera Jesus voltar, tá bom? E é com muito carinho que a gente vai conversar sobre esse assunto, um assunto que eu amo muito conversar. Eu já não sei nem dizer quantos anos faz que eu estudo sobre adolescência, como lidar com essa garotada, não apenas com eles, né? Ultimamente tenho focado bastante meus estudos na primeira infância, inclusive, o impacto que isso tem na adolescência. E para a gente vai ser uma alegria poder repartir esses momentos com vocês, tá bom? E eu espero poder contribuir para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, e assim juntos podemos construir essa sociedade do futuro que a gente tanto espera, tanto almeja, viu? Olha, eu também quero assim parabenizar a escolha do tema, tá? Essa temática realmente é muito mais do que atual. Ela é necessária. A gente precisa parar para pensar sobre esse assunto de vez em quando. Até porque a gente sempre tem assim aquela imagem, aquela visão de que o futuro é algo tão distante. Gente, o futuro já chegou. Nós já estamos vivendo e revivendo coisas que não imaginávamos que já estaríamos vivendo. Todo mundo já ouviu isso várias vezes, de que a pandemia acelerou muitos dos processos, principalmente os processos educacionais, o que envolve a tecnologia, e é por isso que a gente tem que fazer essa atualização do cadastro aí, porque isso tudo está visando melhorias e novas formas de conectarmos o ensino aos nossos filhos, e é por isso que vale a pena a gente parar para pensar com muito carinho sobre esse tema, sobre esse assunto, né? A Bíblia fala em Provérbios 24, 14, quando se fala do futuro, é um texto que associa conhecimento, sabedoria, confiança em Deus e o futuro. E essa é a grande proposta da educação adventista. A gente poder não abrir mão de buscar conhecimento, colocar diante dos nossos filhos e filhas a capacidade de escolher, de aprender os detalhes da vida e, assim, escolherem com sabedoria as grandes decisões da vida, mas sem abrir mão da confiança que nós temos em Deus, da segurança que nós temos nesse Deus Todo-Poderoso. Tenha isso em mente quando estivermos conversando. Há alguns anos atrás, Zygmunt Baum, falecido Zygmunt Baum, cunhou uma expressão muito interessante, né? Ao tentar descrever ali a sociedade de uma era que atravessou o modernismo, o pós-modernismo, ele cunhou a expressão era líquida, né? Para descrever essa sociedade nossa baseada no relativismo, onde a desconstrução das instituições estavam presentes, enfim. O interessante é que a tecnologia fez com o que acontecesse o quê com essa era totalmente líquida, essa era sem forma. A impressão e a sensação que eu tenho é de que essa... Acabou voltando aqui. De que essa nova sociedade, ela tem, na verdade, a cara ou a forma de uma gelatina. Era para estar aparecendo um videozinho aqui, acho que deu alguma coisinha aqui na minha apresentação, mas a gelatina, eu acho que é o pós-era líquida que o Zygmunt Baum colocou para a gente. Por quê? Por causa da globalização, a tecnologia e tudo mais, a gente tem uma falsa sensação de que o que era líquido está voltando a ter forma. Mas não é uma forma consistente. Ainda assim, depende muito das formas em que a sociedade está sendo moldada.
A gente olha para as instituições e elas não têm toda aquela segurança que a gente esperava que tivessem ainda. É como se a globalização, o avanço da tecnologia estivessem maquiando o que, na verdade, ainda é um fato. Ainda temos muito dessa era líquida que Zygmunt Baum colocou para a gente. Uma era cheia de incertezas, cheia daquilo que a gente não consegue ter total confiança. Esse é o mundo. É o mundo. E que espaço nós temos para os nossos filhos? Você já deve ter ouvido falar nessa expressão, né? O mundo VUCA. O mundo VUCA, essa sociedade a qual nós estamos inseridos, né? Algumas décadas atrás, quando cunharam essa expressão, ela tinha que ver com estratégias de guerra. Né? As estratégias de guerra no período da Guerra Fria já não funcionavam como no passado. E aí, ao analisar o cenário, chegaram a essa conclusão desses 4 elementos que estariam tornando difícil a tarefa de traçar estratégias, né? Mais tarde, o mundo empresarial pegou emprestado esse mesmo exemplo, e depois o mundo da educação. É como se nós estivéssemos revivendo vários cenários novamente. O que seria esse mundo VUCA? 4 coisinhas básicas que estão tomando conta da nossa sociedade, né? Esse clima volátil da gelatina, tudo muda, a forma das coisas, começa de manhã com uma notícia, você já não tem certeza de que essa notícia vai estar válida ainda no final do dia. As decisões que a gente toma pela manhã já parecem não ter sentido à noite. A gente começa o dia, pelo menos foi aqui no Distrito Federal, a gente já começa o dia sem ter certeza de que no dia seguinte nós teremos aulas presenciais ainda. Para você ter uma ideia de como as coisas estão. Cada um sabe o quanto esse ambiente volátil que nós estamos vivendo está desafiando o nosso processo de decisão. Uma segunda característica é essa incerteza. Se tem uma certeza que nós temos, é de que este mundo está cada vez mais incerto. Né? E essa incerteza provoca uma avalanche emocional nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas ao nosso redor. A complexidade da nossa sociedade, ela é real. Nos anos 60, por exemplo, quando a gente falava de família, modelo de família, papai, mamãe, 2 filhos, e alguns ainda, né, chegam a descrever com mais detalhes, o filho mais velho é um homem, a segunda filha é uma garota, e quando eu uso essa expressão com os meus alunos, eles mencionam até os cachorrinhos que tinham na casa, tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, o próprio modelo familiar não é mais o mesmo dos anos 60. E essa complexidade toda está afetando os relacionamentos. Eu fico me perguntando, será que nós estamos permitindo que nossos filhos estejam preparados para lidar com tudo isso? Uma quarta característica é essa ambiguidade. A ambiguidade não apenas das redes sociais, né? Aquele pessoal que vive uma coisa nas redes sociais e outra no mundo real, a ambiguidade das decisões. Se você olhar hoje para várias instituições que são consideradas aquelas que nos dão segurança, certeza, as decisões judiciais, as decisões políticas, tudo isso soa com uma certa ambiguidade que afeta a credibilidade das coisas. E isso é preocupante. Ao olhar para esses 4 elementos dessa sociedade vulcanizada, digamos assim, a gente consegue perceber que as decisões precisam ser treinadas. Será que nossos filhos estão sendo treinados a tomarem decisões seguras, decisões e estarem preparados para essas decisões sofrerem modificações? Decido hoje de manhã uma coisa e à tarde a minha decisão precisa ser revogada por causa das circunstâncias ao nosso redor. Será que eles estão preparados para isso? Será que a gente está conseguindo colocar na mente deles essa capacidade de tomar essas decisões? Lidar com as emoções nessa avalanche, nessa montanha-russa louca que a gente está vivendo da sociedade, principalmente movidos pela incerteza, que gera insegurança, que gera pavor, ansiedade. Será que nós estamos conseguindo ensinar nossos filhos a terem gestão das emoções e assim, consequentemente, serem mais seguros e firmes nos seus relacionamentos e nas coisas que eles têm para viver? Quando a gente fala dessa complexidade, o que afeta logo de cara são os relacionamentos. Os relacionamentos, sejam eles comerciais, as notas, você viu o professor Fábio pedindo para a gente dar uma lida lá naqueles termos de uso. A gente confia na instituição, mas os termos de uso, muitas vezes complexos,
exigem de nós uma atenção especial, para a gente parar para pensar. As relações sociais nesse mundo complexo, será que nós estamos preparando nossos filhos, nossas filhas para isso? Quando a gente fala dessa ambiguidade, quanta credibilidade você tem como pai e mãe diante dos filhos? Quanta credibilidade nós estamos ensinando nossos filhos a construírem a imagem deles, a palavra deles, diante do professor, diante dos colegas. Perceba que essa ambiguidade de vida, essa falta de integridade, muitas vezes, afeta a credibilidade que talvez seja um dos ativos mais importantes da sociedade hoje. Em meio a tudo isso, estamos aí, nossos meninos e meninas sofrendo uma avalanche tecnológica, talvez sonhando com uma escola tão tecnológica que assusta, né? Que assusta. E aí, esses dias estava lendo uma matéria muito interessante, né? Por que Steve Jobs não deu iPads aos seus filhos? Eu não vou entrar em todos os detalhes dessa discussão, só isso aqui daria um bom bate-papo para a gente hoje, mas o fato é que quando ele estava vivo e naquela época já havia surgido essa escola, uma escola lá no Vale do Silício, foi formada especialmente para poder cuidar dessa galera, desses líderes da era da tecnologia. E o interessante é que essa escola foi feita para não ter tecnologia. Exatamente isso. É uma rede educacional que aposta na ideia de não colocarmos tanta tecnologia na mão dos meninos. Não que eles não acreditem na tecnologia, pelo contrário. A ideia deles é prepare-os para viver num mundo sem tecnologia, para utilizarem a tecnologia com sabedoria. Uma ideia interessante que faz a gente parar para pensar, né? Se você pegar e parar para imaginar que nesta sala de aula estão os filhos e filhas dos homens que estão reinventando a sociedade tecnológica e eles evitam o uso da tecnologia, isso faz a gente parar para pensar. Olha o intervalo desses meninos, como é que é. Olha a aula de trigonometria de um adolescente sem usar calculadora. Isso aqui não tem preço. E talvez seja algo muito importante para a gente parar para pensar. No livro A Ciência do Bom Viver, a educadora Ellen White já dizia para a gente, né, a verdadeira educação inclui todo o ser. Não é apenas um detalhe, é a vida inteira. E ela ensina o devido emprego do próprio eu. O eu faz parte da vida. Será que os nossos meninos e meninas sabem, reconhecem-se nessa sociedade, têm uma identidade própria? Coisas para a gente parar para pensar. Habilita-nos a fazer o melhor uso do cérebro, ossos e músculos, do corpo, mente e coração. Corpo, mente e coração. Talvez aqui resida o segredo para a gente enfrentar os desafios que a educação do futuro nos espera, nos aguarda. Quando eu paro para pensar nesse tema e esses desafios que nós vamos mencionar aqui agora, você vai perceber que essa avalanche desse mundo VUCA parece estar contribuindo para que isso seja uma realidade muito grande. Pede-se mais alguma coisa além da cultura do intelecto. A educação não se acha completa a menos que corpo, mente e coração se achem igualmente educados. Caráter deve receber a devida disciplina para seu inteiro e mais elevado desenvolvimento. E esse desenvolvimento acaba sendo bombardeado por esse mundo tecnológico que a gente está vivendo. Eu vou só mencionar aqui algumas das coisas que o impacto do excesso da tecnologia. A tecnologia é importante, é vital, e a gente está percebendo que fantástico ela tem sido para a nossa vida nesses últimos dias, nesses últimos momentos. Não poderíamos estar tendo esse encontro, esse momento com você, se não estivéssemos sendo mediados pela tecnologia. Mas algumas coisas estão acontecendo pelo uso excessivo da tecnologia, ou o uso não inteligente da tecnologia. Uma delas é a síndrome da hypersonality. O que acontece? As pessoas estão começando a viver duas personalidades, uma personalidade real e outra virtual. E isso está acontecendo cada vez mais cedo. Um outro fenômeno que vale a pena a gente parar para pensar tem que ver com o que está acontecendo com os nossos olhos. A leitura profunda, meditativa, está sofrendo um profundo desgaste. Por quê? Nós estamos sendo contaminados pelo modo F de leitura, não apenas pelo modo rápido, mas os nossos olhos estão percorrendo de maneira quase que automática, quando comandadas até pelo próprio cerebelo, em alguns casos, sem a gente nem perceber. Nós batemos o olho e algumas gafes podem ser cometidas, mesmo nós adultos, que dirá adolescentes, crianças que estão em processo ainda de formação. Não vou ter tempo aqui de mencionar aqui o processo de formação
do cérebro, da leitura no cérebro, que é uma coisa fantástica. Só isso aí renderia um grande bate-papo para a gente. Óbvio que seria um sonho de consumo, temos uma escola completamente tecnológica. Seria um sonho de consumo, temos uma escola onde pudéssemos colocar, através da tecnologia, a educação, o conhecimento de um modo muito supremo. Agora, eu aprendi uma coisa: a tecnologia é sobremesa, não o prato principal. O prato principal ainda é o lápis e o papel. Não vou ter tempo hoje aqui de mencionar para vocês o que acontece no cérebro quando o processo da educação passa primeiro pelo processo do lápis e do papel em nossa mente. Quando a gente usa direto a tecnologia, vários processos são interrompidos ou, de modo automático, a gente salta processos básicos do cérebro que afetam a mente, a formação do nosso vocabulário, a formação de significado. Tudo isso começa a sofrer transformações quando a gente negligencia o uso do papel e da caneta e do lápis antes de usarmos a tecnologia. Isso ainda é tecnologia profunda para o cérebro. Ainda é. Uma curiosidade, se você não sabia, o falecido Steve Jobs não começava uma apresentação dele diretamente no computador. Primeiro ele pegava um papel e rascunhava. Por quê? Porque ele havia estudado exatamente isso, a maneira como o cérebro funciona e a importância de começarmos pelo papel. Um outro fenômeno que tem acontecido com o excesso da tecnologia é o que nós chamamos de atenção saltitante. As crianças entram num estágio de tédio muito mais rápido, porque a atenção, o foco nas coisas que fazem, estão cada vez mais pulverizadas no meio de tanta distração. Treinar a atenção dos nossos filhos é uma necessidade para esse mundo que a gente está vivendo. Existem coisas básicas que a gente pode fazer em casa, brincando com eles. Jogo da memória, por exemplo, que você pode fazer na sua casa, mesmo com os adolescentes. Isso é muito legal e favorece o foco, a atenção. Sabe aquele joguinho, os antigos joguinhos, naquele tempo que a gente pegava o jornal para poder ler, o jogo dos 7 erros, e encontrar os erros ali, a comparação entre uma imagem com outra, são pequenos exercícios. Estou falando de coisas simples que a gente pode fazer para treinar o foco e a atenção dos nossos filhos. Além de coisas básicas, como desligar o celular quando forem estudar, tá? Organizar a mesa, planejamento, tudo isso favorece o foco. E vou mencionar aqui o último dos aspectos talvez mais cruéis que a tecnologia excessiva está provocando: excesso de solidão. E não é brincadeira, não. Isso aqui é coisa séria. Coisa muito séria. Harvard começou um dos estudos mais longos da história. Tá? Em 2015, o responsável por essa pesquisa era esse cidadão aí, Sr. Robert Waldinger, e em 2015, em novembro, você encontra esse vídeo aqui no YouTube facilmente, você pode depois assisti-lo com mais calma. Ele menciona o que depois de 75 anos, 724 homens sendo entrevistados, o que foi que eles descobriram, depois de todo esse tempo. Eles descobriram que uma única coisa, entre ricos e pobres, uma única coisa faz com que a pessoa seja realmente feliz: a maneira como ela valoriza e lida com os seus relacionamentos. Relacionamentos e ponto final. Se nós aprendêssemos a valorizar ainda mais a saúde emocional dos nossos filhos, o tempo que nós passamos com eles, que nos divertimos com eles, como isso provoca um impacto profundo na construção emocional deles e na maneira como eles vão lidar com esse mundo VUCA que nós estamos convivendo. No final das contas, nós precisamos entender que o tempo ele é tão rápido e passageiro que a única coisa que fica são os relacionamentos que a gente constrói. Para a gente concluir, como nós podemos lidar com essa vulcanização do mundo que essa avalanche da tecnologia está provocando? Se isso aqui era uma realidade, põe uma coisa na tua cabeça: esse excesso de tecnologia está fazendo com que isso seja amplificado na nossa vida. 3 ativos, posso chamar dos 3 ativos mais valiosos que nós temos, que precisamos cuidar. E o primeiro deles é o tempo. O tempo é precioso demais. E os nossos filhos precisam aprender a lidar com o tempo. Eles precisam aprender a ter objetivo, planejamento e foco. São 3 coisas que precisamos investir nos nossos filhos para que eles possam sobreviver nesse mundo vulcanizado. O segundo ativo mais valioso é a nossa influência. E olha que quando fala de influencers, hoje a gente já logo pensa numa galera que não precisa nem de estudo
e nem de muitos recursos para serem influenciadores. E o que me preocupa? O que este mundo está recebendo de influência? Pare para pensar. Será que nós estamos dando conceitos eternos e que realmente valham a pena para os nossos filhos influenciarem o mundo? Será que, em meio a tudo isso, eles estão aprendendo a fazer escolhas de modo adequado? Será que eles estão tendo acesso, ou eles estão sendo acessíveis, estão aprendendo a se relacionar de modo pleno para serem realmente influenciadores nesse mundo que nós estamos vivendo? E um terceiro ativo mais valioso que nós temos é a credibilidade. 3 coisas são importantes para mantermos a credibilidade: integridade, que tem que ver com o oposto da ambiguidade, comunicação assertiva e conhecimento. São as 3 coisas que garantem a credibilidade. Será que nós estamos garantindo isso aos nossos filhos? Precisamos parar para pensar. Existe um mapa, e eu posso deixar depois para você dar uma pesquisada no meu canal lá do LinkedIn. Basta colocar meu nome, Denison Cavalcante, lá no LinkedIn, você encontra. Tem uma matéria que eu escrevi a respeito exatamente de como nós podemos começar uma discussão a respeito dessa escola do futuro. Tá? Todo domingo vai ter um tema a mais para a gente aprofundar sobre isso que a gente está conversando lá no meu canal do LinkedIn. Fica à vontade para você, se você quiser acompanhar. E essa escola para o futuro, nós precisamos entender que a maior proteção que nós temos nessa era digital é estimular o uso inteligente de cada uma das novas tecnologias para os nossos filhos. Isso passa pelo autoconhecimento. Nossos filhos precisam se conhecer e saber como eles estão dominando e como eles são dominados pela tecnologia. E nós também precisamos restaurar as verdadeiras relações humanas. Sherry Turkle, uma das pesquisadoras mais influentes do MIT nessa área de relacionamento, ela diz o seguinte: a tecnologia entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam seu devido lugar. A dependência tecnológica é um assunto que está sendo negligenciado, inclusive pelo DSM, né, o rol de doenças mentais que é classificada lá para a psicologia e tudo mais. Eles ainda se recusam a colocar dependência de internet e de tecnologia como uma doença, tá? Por vários motivos. Temos aí motivos econômicos, planos de saúde, enfim, mas essa é uma realidade que precisamos lutar contra. E são as relações humanas aquelas que vão tirar nossos filhos dos vícios em tecnologia. Eu diria que a última coisa mais importante é o exemplo. É o exemplo que você e eu temos que dar aos nossos meninos e meninas. Isso fala mais alto do que qualquer coisa. Eu concluo esse momento fazendo aqui algumas recomendações de leitura para você, tá bom? São leituras que eu tenho certeza farão uma diferença na sua maneira de educar seus filhos, na maneira de colocar diante dos nossos meninos e meninas essa vida do futuro, para o futuro, que começa agora, que começa hoje. Um toque especial para esse livro aqui, O Cérebro no Mundo Digital, simplesmente sensacional, independente da fase do seu filho. É um livro que eu recomendo muito, mas muito mesmo. Vai que vale muito a pena. E eu volto a afirmar, a maior proteção nessa era digital e os melhores caminhos que podemos traçar para os nossos filhos tem que ver com o uso inteligente de cada uma das novas tecnologias que existem por aí. De coração, eu espero que Deus dê sabedoria para você, estimule você a buscar informação e assim prepararmos um terreno sólido para os nossos meninos e meninas para esse futuro que não é tão distante. Já é agora, que já começou.